O pau tá quebrando nos bastidores, exatamente. Tudo parecia que estava se organizando para uma união absoluta para 26. Um candidato, um nome, uma grande força para se eleger como presidente. Depois, um Senado de direita, um Congresso de direita e o Brasil para a prosperidade. Mas agora começa a ter algumas brigas nos bastidores que começa a arriscar todo esse plano do Temer de revolucionar o país em 2026. Eu vou explicar o que está acontecendo exatamente. Não é ainda fatal, mas é preocupante. É preocupante esse tipo de discussão na altura do campeonato. A gente está caminhando para um ano das eleições e nesse exato momento deveria ter um líder absoluto ou uma grande mente ali que conseguisse direcionar todo o movimento para só uma direção. E esse é o grande erro do governo Lula. Ele não consegue direcionar, ele não dá insumo para a sua base e a gente vê o que acontece. Está no pior cenário do governo. E a direita está começando a rachar e pode cometer os mesmos erros do Lula. É preocupante. Dito isso, o governo Lula está no seu pior cenário. Nesse era o momento de ascensão absoluta da direita. Mas esses tipos de disse-me-disse podem atrapalhar a absorção de todo o valor desse momento histórico. Dito isso, se você quer fazer o Lula perder e erradicar a esquerda e o PT do poder, se inscreva no canal, ativa o sininho e curta o vídeo, porque dessa forma o YouTube vai olhar para o meu vídeo e falar, ele é importante, vai distribuir para mais pessoas, mais brasileiros informados, menos votos para a esquerda e para o PT. Então faça a sua parte, que eu vou fazer a minha parte aqui, informando você. Vamos começar com essa foto histórica. Pode anotar para mim. O seu filho, o seu neto vai estudar essa fase do Brasil. Imagem do Lula na Praça Vermelha ao lado de facínoras para ver o desfile de mísseis que massacrarão inocentes na Ucrânia. Marcará o dia da infâmia da política externa do Brasil. Eu concordo com essas palavras, realmente é lamentável o Lula se propor a isso. E a justificativa da esquerda é, não, a gente tem que mostrar que a gente conversa com todo mundo. Então vamos apoiar o terrorismo pelo mundo, para a gente poder conversar com todo mundo. É lamentável, mas isso deteriora mais ainda a opinião pública. Mesmo tendo pessoas tentando aí prostituir a verdade para defender, a maior parte do Brasil é do centro. A maior parte do Brasil quer avançar, quer cuidar da sua própria vida e entende que apoiar ditador, apoiar pessoas que fazem chacina não é positivo. Logo, isso deteriora a imagem. E toda a resposta do governo para a direita, e por isso que eu fico preocupado com esse racha que está tendo, tá dando errado. Ou seja, esse era o momento de ascensão absoluta da direita. E essas discussões podem atrapalhar a absorção desse valor. Presta atenção nesse vídeo aqui que eu achei muito bom. Para usar dinheiro público para ressarcir os desvios. Além disso, o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que ataca a atual gestão e trata o escândalo como o maior esquema de corrupção da história, causou dor de cabeça, muita dor de cabeça. Quase 3 dias após ser publicada, a peça já acumula mais de 135 milhões de visualizações só no Instagram. E segundo o levantamento encomendado pelo O Globo, já superou a repercussão da crise do Pix, enfrentada em janeiro deste ano. Após a ofensiva de Nicolas, vários ministros, líderes partidários, até a Olha essa vergonha, presta atenção. própria CGU postaram vídeos, peças na internet para tentar rebater as críticas e livrar o governo de acusações. Mas a audiência somada dessas publicações alcançou menos de 1% do vídeo postado pela oposição, o vídeo de Nicolas Ferreira. Já o governo poderá usar... O único cara da esquerda que poderia dar uma resposta próxima à altura do Nicolas, mas acho que seria difícil chegar até na metade, até 20% seria difícil de chegar, era o Felipe Neto. Mas o Felipe Neto pulou do barco há bastante tempo, logo eles estão sozinhos e a situação só piora. E por que o Felipe Neto pulou do barco?
porque a situação estava intolerável, estava insustentável. Como que o Felipe Neto explica isso aqui, ó? Presta atenção. Sancionei há pouco agora a lei que combate as fraudes previdenciárias no INSS, originárias da MP 871. Serão aproximadamente 9,8 bilhões economizados já nos próximos 12 meses. Avanço mais que importante para o Brasil. O PT, o Senado, votou contra a 871, porque entende que não é preciso retirar direitos e prejudicar gravemente os mais pobres e com menos acesso à informação para combater fraudes contra o INSS. Bastaria uma força-tarefa para combater as supostas fraudes que o Bolsonaro alega querer coibir. Ou seja, argumenta aí, argumenta que o PT está do lado do povo, argumenta que a galera pobre que ganha o salário mínimo que estava sendo descontado 50, 30, 40 reais, fala que o PT está defendendo esse cara. Como que você pega e olha isso aqui e consegue defender? É impossível. E é por isso que o governo não consegue responder à altura. E mesmo se ele tivesse um personagem incrível, não conseguiria responder à altura. Porque não tem verdade, não tem como você ir contra isso. São registros, entende? Ou seja, a esquerda está completamente perdida. E a galera da direita tá batendo. Olha só, presta atenção aqui, ó. PT processa Romeu Zema, governador de Minas Gerais, por acusações contra o partido. Basicamente, o Zema associou o partido PT com o PCC, e aí está sendo processado por isso. Mas, dá-lhe pau em um, dá-lhe pau no outro, olha que interessante. O sistema tentou calar, mas o povo quer ouvir. Deltan lidera a corrida ao Senado. O que quer dizer isso? O projeto do Senado, da direita, é muito simples, é colocar muito senador para pautar uma limpeza do STF. E o pau vai quebrar. E tá aqui, Deltan, você acha que ele vai votar a favor ou contra de um impeachment de um Moraes da vida? Comenta aí, que você acha que ele vai votar para qual lado? E aí a pergunta é, será que o STF vai deixar ele se eleger? Você acha que vai deixar ele ser candidato? Não sei. Esse aí é outra coisa que pode acontecer, como não pode acontecer. Não sei. Temos que ficar de olho. Não sei. Continuando, Lula continua deteriorando a sua própria imagem. Lula repete estar em hotel de luxo na China com diárias de R$ 2.500. Ou seja, enquanto enquanto tem uma galera desviando dinheiro de idoso, ele não, eu falei porque eu não sei, né? Não quero ser também preso e nem acusado de nada. Ele continua usufruindo luxo lá na China. Em vez de tentar resolver a situação daqui, ele foi pra China, curtir a vida. Olha que coisa linda. Depois de um encontro com os maiores ditadores do mundo. Ou seja, a imagem do Lula tá completamente no buraco. Essa é a grande verdade. Só para você ter certeza que a imagem do Lula tá completamente deteriorada, presta atenção nesse vídeo. No governo Bolsonaro, queimou em torno de 3 milhões de hectares num ano. Agora, no governo dos defensores do meio ambiente, da ministra Marina Silva, queimou 7 milhões de hectares. Eita. Me fala uma ação efetiva do governo federal contra o combate aos incêndios. É só narrativa, gente. Eles não têm nada para apresentar de entrega de resultados. É narrativa em cima de narrativa. Ou seja, eles estão usando a parte do meio ambiente como cabide de emprego. Logo, não tem gente competente, logo só tem resultado ruim. E não tem o que falar, só toma pau e vai continuar só tomando pau. E agora, o que está acontecendo? Eles estão usando a máquina do governo, ou seja, como comunicados oficiais para tentar apaziguar o fogo que está nascendo no Brasil por causa da fraude do INSS. Só que só piora. Presta atenção nisso aqui também, ó. E presta atenção, isso aqui provavelmente faz parte daqueles vídeos que eu mostrei no início que somaram menos de 1% de alcance em comparação ao vídeo do Nicolas. Ou seja, a população está ciente que foi roubada. Presta atenção aqui nesse vídeo lamentável. O governo convocou uma coletiva para explicar como vai funcionar o ressarcimento. Nesta quinta-feira, 27 milhões de pessoas que não tiveram descontos fraudulentos já estão sendo notificadas no aplicativo Meu INSS. Na terça-feira da semana que vem, 13 de maio, 9 milhões de segurados que tiveram descontos serão notificados exclusivamente no aplicativo Meu INSS. Essas pessoas terão de informar se as operações foram autorizadas. Não será necessário incluir documentos ao informar descontos fraudulentos. Em caso de cobrança contestada, a associação terá 15 dias úteis para comprovar que o segurado pediu o desconto, anexando no sistema 3 informações: comprovação de associação, autorização de desconto e identidade do segurado.
Caso o vínculo não seja comprovado, a entidade terá outros 15 dias úteis para pagar ao INSS o que foi descontado. Esse valor será repassado ao segurado por meio de uma folha de pagamento adicional. Não vai rolar, amigos. Não vai rolar por um motivo muito simples, tá? Não vai rolar porque o dinheiro já não tá no Brasil, entendeu? O dinheiro já não tá no Brasil. Como assim, Flor? O dinheiro não tá no Brasil? A galera que tá nesse desvio, teve gente que fez 40 viagens internacionais. Todas não, mas algumas dessas pessoas passaram pela porta oculta da Polícia Federal para não ser revistado. Uma dessas pessoas, quando foi investigado agora que estava passando pela porta oculta, estava com uma mala com 200 mil dólares. Ou seja, como que você passa com 200 mil dólares em uma viagem? Imagina nas outras viagens, quanto dinheiro já foi escoado para o exterior? Não adianta, amigo. Já foi embora esse dinheiro. Não vai ter volta. Sabe quem vai ter que pagar? Os trouxas da população brasileira pagando através de imposto. É isso que eles vão fazer. E agora temos que ver o Congresso, o STF. Vai ter que intervir. Essa é a grande verdade. Porque vai afundar o Brasil. A gente está falando de um rombo que já passou da casa dos 8 bilhões de reais desde 2006. E a galera que faleceu? A minha avó, por exemplo, era aposentada e faleceu. E aí, eu vou ganhar alguma coisa? Minha mãe vai ganhar no caso? Tem que ressarcir. Ela foi roubada. E aí? Não vai acontecer nada, que não tem dinheiro, entendeu? Não tem dinheiro. E o pior de tudo é que não vai ter gente presa. Essa é a pior parte. Mas, antes de falar da briga da direita que eu falei pra vocês, queria mostrar isso aqui. Porque tem o ponto negativo, que tá tendo um caos, mas também tem gente jogando muito bem. Presta atenção. Você sabe que obra é essa aqui? Essa mesmo, a linha 17, aquela obra da Copa, que tinha que ter ficado pronta e não ficou, que fez aniversário. Pois é. Está andando e andando com velocidade, andando muito rápido. A gente quer entregar, os terminais estão avançando. Vocês estão vendo aí as estações sendo construídas. O primeiro trem já tinha chegado e agora ele começou a se movimentar. Uma palhinha do que vão ser os testes que a gente vai começar a fazer no ano que vem. E o segundo trem já está chegando no Porto de Santos. Daqui a pouco vai lá para o Parque da Água Espraiada também. É São Paulo na direção certa, é a mobilidade urbana. Tarcísio tá jogando certíssimo, ele fez os cronogramas das obras para desaguar tudo em 26, ele vai ter muita entrega de obra em 26 e pela minha humilde análise aqui, até o que tá sendo entregue antes, ele tá dando uma enrolada para desaguar tudo em 26. Ou seja, o Tarcísio é um nome muito forte para a presidência e vou dizer mais, para governador com certeza já ganhou, porque ele sem essas entregas já ganharia. Com as entregas e a máquina que ele construiu, esquece. O cara vai explodir em São Paulo com uma votação jamais vista. O cara entregou muita coisa. É uma competência muito grande, o que dá orgulho. Dito isso, vamos agora entender o racha que está acontecendo na direita e como isso pode afetar o Brasil. Presta atenção nessas explicações aqui para você conseguir entender todo o contexto. Do INSS, revelada pelo Metrópole, chegou a um ponto no qual um pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi protocolado. Mas o colunista Paulo Capelli traz na coluna dele que não há consenso na oposição quanto a isso. Mesmo que a base bolsonarista esteja encampada nessa ideia, muitos parlamentares pensam nas consequências que um afastamento do presidente, praticamente um ano antes da próxima eleição, podem trazer. Para alguns deputados do campo conservador, a melhor estratégia agora seria desgastar o governo pensando em 2026. Principalmente porque um afastamento de Lula agora faria com que Geraldo Alckmin assumisse, já que esse processo de impeachment é longo. O assunto tem sido discutido porque, como eu disse, mais um pedido de impeachment foi protocolado. Dessa vez assinado por Guto Zacarias, que é deputado estadual pelo União Brasil de São Paulo. Antes, o deputado federal Evair Vieira de Mello, do PP, e o distrital pastor Daniel, também do PP, protocolaram pedidos com o mesmo objetivo. A grande verdade é que pedido de impeachment não tem valor nenhum, porque normalmente não é aprovado. Mas no atual cenário, se a direita se unir, esse pedido é aprovado. Por que eu estou dizendo isso? Eu comecei esse vídeo mostrando vários pontos que o governo Lula está fragilizado. Eu mostrei de propósito, para você entender qual que é o estágio de podridão que está o governo atual. E a opinião pública está completamente contra. E tem várias reportagens que eu trago aqui, que muitas vezes é do Estadão, da Folha de São Paulo, da Globo, que eram tradicionalmente guerreiros e defensores fiéis do governo. Ou seja, eles mudaram de lado, o governo está cada vez mais fraco. Em um pedido de impeachment, eles vão tentar defender, mas não vão tão longe. Logo, se a direita quiser, derruba. Só que agora tá tendo um racha. Tem gente a favor e gente contra. E pelo incrível que pareça, o Bolsonaro está contra e o Nicolas está a favor.
Presta atenção nessa matéria. Impeachment do Lula protocolado na Câmara divide oposição. Eu já marquei os trechos para ir direto ao ponto. Para o líder do PL, na Câmara, Sóstenes Cavalcante, substitui o Lula por Geraldo Alckmin seria mais do mesmo. O parlamentar é contra a instauração do processo de impeachment neste momento. No bastidor, a família Bolsonaro partilha do mesmo entendimento de Sóstenes, tanto que o enfoque dado à anistia tem se sobreposto a fora Lula. Tanto que quando ia ter aquele mega protesto e ia ser fora Lula, ia dar muito mais gente. Mas o Bolsonaro eliminou. Não vamos apertar fora Lula. E dessa forma não seguiu nessa linha. E você pode perceber que o Bolsonaro não bate fora Lula mais. Eles estão contra o impeachment. Por outro lado, o líder da oposição, Câmara Zucco, PL, é favorável à interrupção do mandato do presidente, com certeza diz. E aqui vem uma galera de peso também que é a favor. Também defende o impeachment do Lula, os deputados Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, Carla Zambelli. O problema de esperar o governo sangrar até a eleição de 2026 é que, até lá, a população sangra junto, disse o Nicolas. E ele está certíssimo. Só que a gente tem que pensar de forma fria. Se a gente cometer o erro de pautar o impeachment, a população depois entender que a crise econômica é culpa do impeachment e é culpa da direita, acabou. Você enterrou a direita pelas próximas décadas. Ou seja, é um ponto muito delicado. Eu entendo a opinião dos dois lados, mas eu acredito que não deveria estar tendo esse racha. Porque se esse racha escalar, hoje não está escalado, hoje não está uma crise absoluta, não está sangrando como poderia sangrar, mas toda intriga começa pequeno. Se não entrar ninguém para apaziguar e unir esses dois lados, a gente vai ver um racha sério que pode prejudicar seriamente as eleições de 2026. E até agora o Temer não se posicionou. E o Temer tá costurando lá nos bastidores aquela grande união para 2026. Eu vou continuar acompanhando muito de perto essa história e trazer os próximos vídeos. Então, se você quiser ficar sempre informado, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo e ajude o Brasil a se informar e tirar os votos do Lula e do PT em 2026. Faça a sua parte que eu faço a minha de informar o Brasil. Um abraço, até o próximo vídeo.